Olá pessoal, muito bom dia. Hoje dia 26 de janeiro de 2015. Começa mais um Bom Dia Mercado. Essa semana é uma semana mais curta, já que ontem foi feriado, aniversário de São Paulo. A gente teve, portanto, mercado, mercado aberto no mundo inteiro. E a gente já vai começar a conversar sobre esse mercado, porque ontem foi um dia de uma forte queda em tudo, né? A Ásia caiu, a Europa caiu, os Estados Unidos, as bolsas dos Estados Unidos caíram, as commodities também caíram, o petróleo caiu forte, o minério de ferro caiu, ou seja, a gente teve realmente um mercado bem vendedor ontem, o que fez as nossas ADRs, que são as ações brasileiras negociadas em Nova York, fechar com forte queda. Tem dois índices que a gente observa, o EWZ, que pega o número maior de empresas aqui no Brasil, caiu em média, caiu 2,49. Isso quer dizer que essas ações que compõem o índice EWZ, as ações brasileiras que compõem o índice EWZ, caíram em média 2,49. E o Brasil Titan 20, que é composto pelas 20 maiores empresas brasileiras, caiu pouco mais de 2%. Isso dava uma ideia aí de que teríamos uma abertura em queda hoje, mas nessa noite a gente teve mais um complicador. A Bolsa da China caiu mais de 6%. Eu sempre falo para vocês que a Bolsa da China não é tão madura quanto a economia chinesa. A Bolsa da China é uma bolsa composta principalmente por investidores, pessoa física, e é claro, lá quem está comprado está perdendo dinheiro, mas isso acaba não afetando o mundo, é muito mais um problema externo do que fazer a nossa bolsa aqui cair. O motivo que a bolsa caiu é que preocupa, mais uma vez fala em crescimento menor lá na China, em desaceleração, isso acaba afetando o mercado no mundo inteiro. Mas essa queda na bolsa chinesa não é tão definitiva para o resto do mercado, tanto é que o S&P 500 trabalha próximo do 0 a 0. Bom, é sempre importante observar a variação das ADRs quando o nosso mercado está fechado. A ADR nada mais é, quem compra um ADR de uma ação brasileira nada mais tem do que o direito de comprar a ação aqui no Brasil pelo valor que está sendo negociado aqui no Brasil, né? Só que nessa fórmula, né, para você saber quanto que poderia cair o nosso mercado, a gente tem aí o valor do dólar, que também é importante, porque lá nos Estados Unidos as ações brasileiras são negociadas em dólar. Então a Petrobras PN caiu mais de 5% e fechou cotada a incríveis $1,99, né? Então, para a gente tentar entender quanto que a ação brasileira teria que estar custando, a gente precisava saber o valor do dólar, que estava fechado. Agora a gente já tem aí pelo menos uma ideia de como vai abrir o mercado futuro, perfeito? Com isso, o nosso índice futuro, que tinha uma perspectiva de abrir em baixa, acabou abrindo em baixo, mas uma baixa bem menor aí do que a gente esperava, né? Todo mundo, vi gente falando em queda de 4, 5, 6, 7% para hoje. Nosso índice futuro abre caindo 1,5%, o nosso dólar abre subindo próximo aí de 0,5%, ou seja, o estrago é bem menor do que parecia ontem no final da tarde, perfeito? Mas de qualquer forma, a gente precisa entender que este ponto em que estamos é um importante ponto de suporte, não só no mercado brasileiro, mas também no mercado americano, e que o rompimento dessa região, seja caindo 1% por dia, ou seja caindo 3% por dia, vai trazer o nosso mercado para negociar em níveis muito mais baixos, né? Eu acho que é sobre isso que a gente pode começar a falar aqui. Um bom dia a todos. E vamos lá. Eu queria começar mostrando o gráfico aqui do Ibovespa, exatamente para tentar... para que vocês entendam um pouco aí disso aí que eu estou falando, né? Então, na semana passada, o mercado beirou essa linha exatamente aqui, tá? Que é exatamente uma linha de retorno do gráfico semanal. A gente deixou aí um candle bonito nessa região, uma sombra inferior grande, né? Deixa eu dar um zoom maior aqui nessa região, para vocês enxergarem o que eu estou falando, né? Então, uma sombra inferior grande, quer dizer, o mercado no gráfico semanal acabou se recuperando ao longo da semana, e a ideia era de que pelo menos aqui poderia vir um repique para voltar ao menos às médias aqui, já que o mercado vem de fortes quedas, perfeito? E esse não é um cenário apenas para o mercado brasileiro. Quando a gente colocava aqui o gráfico do S&P 500, tá?
ele tinha o mesmo sinal, aliás, um sinal até muito mais bonito, um martelo bem bonito aqui numa região de forte suporte, que é essa região aqui de 1810, né? Que a gente brincou, inclusive, que essa era a região do Deus me livre para o S&P 500, que abaixo disso pode vir realmente uma queda bem mais forte. Porém, ele acabou ganhando força aqui nesse ponto, falta o último candle de segunda-feira, esse gráfico ainda não foi atualizado, onde ele está voltando, então ele não ganhou força, ou seja, se romper essa região, tem chance de cair com muita força, sem aquela correção que a gente imaginou. Mesma coisa acontece com o Ibov, né? Se romper essa região de suporte aqui nos 38 mil pontos, ele muito provavelmente vai buscar com força a região de próximo suporte, perfeito? Voltando aqui para o nosso papo, o trader que gosta aí de operar no mercado, não de fazer investimento a longo prazo, esse é outro papo, é um papo aí que não tem que ficar focado em preço e sim valor de empresa. A gente já falou sobre isso aqui algumas vezes, né? Sempre quando termina aqui o meu programa, entra no ar o programa onde estão lá o Celson, o Ricardo Kim, o Gustavo, e eles falam sobre esses investimentos mais longos, além de passar aí uma ideia muito melhor de cenário, né? Mas para quem gosta de operar e fazer operações mais curtas, né? Este não é um momento tão interessante. Por quê? Porque está difícil de comprar, são poucas as ações que têm tendência de alta, a maioria tem tendência de baixa, então está muito difícil de comprar, mas por incrível que pareça está difícil vender também. Por quê? Porque a maioria dos ativos tem uma perna já muito esticada, e a gente está falando isso aqui desde segunda-feira passada, né? Essa última semana teve ações que ficaram mais esticadas ainda para baixo, como Petro, Vale e algumas outras, que esboçaram em algum momento uma recuperação mais forte, mas acabaram não conseguindo. E é difícil iniciar operações de venda, porque quanto maior for a perna de queda já existente, mais chance você tem de um grande recuo da tendência quando esse recuo vier, tá? Então, para nós que operamos tendência, que gostamos aí de fazer nossas operações, tanto faz se é de compra ou se é de venda, seria muito mais interessante, quem sabe, uma semana de correção para que esses movimentos fiquem não mais esticados como estão e que a gente comece a pensar no início de uma próxima queda, no início de um próximo movimento, perfeito? 1, 2 semanas de mercado lateral, 1, 2 semanas de correção dessa queda toda seria o ideal para a gente, perfeito? Mas como nem sempre a gente trabalha no mundo ideal, nem aqui, nem na bolsa, né, nem em lugar nenhum, né? Em qualquer outra profissão você tem uma série de dificuldades, nem sempre o mercado vai fazer exatamente o movimento que a gente gostaria, tá? Então a gente tem que aprender a se virar com o movimento que ele nos oferece. Portanto, tem alguns ativos aí que eu separei e que se não estão no melhor cenário, no melhor ponto, eles estão aí pelo menos aí num ponto em que a gente já consegue imaginar alguma operação. Deixa eu começar falando das operações que estão em tendência de baixa e que podem dar uma boa venda. Começando com o BBDC4, que abaixo de 16,89 pode oferecer uma boa venda para a gente, tá ok? Com alvo em 14,41 e stop acima de 17,72. A gente teve aqui, e é isso que a gente espera da maioria dos ativos, né? Um mercado em queda bem forte aqui com ela, e aí de repente o mercado lateralizou, e aí aquele movimento que era grande, né, se esvai, porque aqui é a hora que o elástico aqui foi solto, ela nem conseguiu subir muito, então é um sinal melhor ainda, ou seja, cai, quando vai corrigir anda de lado, né, então é sinal de que está fraca e que tem aí uma possibilidade de dar mais um bom trade de venda. Já faz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 candles, ou seja, quase 2 semanas que o mercado não cai e fica lateral, então perdendo força a gente pode tentar uma operação em BBDC4. Mesma coisa acontece com BR Malls. BR Malls em forte tendência de baixa, caiu bastante e já passou por algum tipo de recuo. Esse ponto aqui está errado, viu gente? Deixa eu arrumar aqui, por algum motivo, aliás, deixa eu até salvar esse desktop assim, por algum motivo aqui. Eu no estudo de domingo arrumei, mas desarrumou tudo agora, tá ok? Então, olha, o que acontece aqui com BR Malls? BR Malls veio aqui na região de média móvel e começa a olhar para baixo de novo para tentar aí continuar com a tendência de baixa dela, perfeito? Este aqui é o fundo dos 60 minutos, né? 14,64, por volta aí de 14,64. Se esse fundo for rompido, a gente tem uma próxima oportunidade de venda em BR Malls com alvo aqui em 8,65 e stop acima de 11,30.
Terceiro ativo, Cielo, é um ativo que, apesar de não ter uma queda muito forte, tem tendência de baixa e se perder o fundo, acho que pode oferecer para a gente uma boa venda. Então, rompendo 31,85, a gente vai vender com alvo em 26,79 e um stop acima de 33,53. O quarto ativo é LPL4, esse aqui vem numa queda muito forte. Já faz algum tempo, né? Mas quando a gente coloca ele no gráfico semanal, né, a gente percebe que este ponto em que ele está aí, se for rompido, pode trazer o ativo bem mais para baixo, né? Quem sabe aí para romper fundo histórico e descer bastante, tá? Esse aqui foi suporte em dois momentos aqui em 2014, depois em 2015, e se o mercado perder esse ponto aqui em 2016, a gente pode tentar uma venda. Então é LPL4 aqui abaixo de 6,50 é venda, alvo aqui em 5,14 e um stop acima de R$ 6,95. E para finalizar, aliás, para finalizar não, tem mais uma, daqui a pouco eu falo. Depois disso, então a penúltima, TOTS 3, que também no gráfico semanal está num ponto muitíssimo importante, tá? Ela teve aí uma forte queda, se segurou por enquanto nessa região aí que a gente chama de região do Deus me livre, e perder nessa região pode vir para uma queda muito mais forte, tá ok? Quem sabe beirar a região lá perto dos R$ 20, que é perto aqui do fundo anterior, né? Então, ela já rompeu isso aqui na semana passada, e se perder esse fundinho aqui, que está em 28,20, a gente vai vender com stop acima de 29,85 e o alvo aqui em 23,24, perfeito? E o quinto ativo, sexto ativo para venda, é exatamente Pecar, e aqui só tem um detalhe, né? O risco é muito grande, né? O ponto aí de stop está bem longe aí do ponto que a gente deseja vender. Então a sugestão é entrar com metade do capital do que a gente geralmente entra, tá? Então se na operação de TOTS, de LPL, de Cielo, você vai entrar com 10 mil, entra aqui com 5, de tal forma que você vai ganhar, se ganhar 10% é como equivalente a 5 dessas outras, mas em compensação se perder 9,68, 10%, por exemplo, é como se perdesse 5% de qualquer outra dessas operações, tá? Então, Pecar abaixo de 32, stop acima de 35,10 e um alvo em 22,71, tá ok? Agora, se o mercado repicar essa semana, não é o que parece, mas nem sempre acontece o que parece, né? E a gente tem que tentar compra, mas eu não vou comprar o que está em tendência de baixa. Vocês sabem que eu não gosto de operar contra a tendência. Provavelmente, se o mercado resolver subir 5% essa semana, corrigindo a queda das outras, né? Quem vai mais subir é Usiminas, Vale, os bancos, Petrobras, enfim, essas que estão aí sentidas e puxadas bastante para baixo. Mas fazer operações nesses ativos, na compra, é muito difícil, né? Aliás, é muito difícil operar repique, repito, né? A gente sempre fala para vocês aqui. Eu nunca conheci ninguém que ganhou dinheiro no longo prazo operando esse tipo de repique. Então eu prefiro me concentrar em ações que, se vier uma correção, eu tenho certeza que vão subir menos, mas que me dê a tranquilidade de saber que nessas operações eu estou a favor da tendência. Então eu separei 3 aqui que podem ser interessantes. A primeira é exatamente CETIP. Então CETIP aqui no rompimento de 39,22, eu acho que está rompendo o topo histórico, sem sombra de dúvidas dará uma boa compra. O alvo aí é 45,13, né, desculpa, e o stop abaixo de 37,25. Segundo ativo é São Martinho, também aí claramente em tendência de alta, passou por algum tipo de correção aqui nas últimas semanas, voltou a subir, rompendo o pivôzinho aí do gráfico de 60 em 48,57, compra, stop abaixo de 45,74 e um alvo aqui em 57,04. E para finalizar, Pomo 4, é uma que também está fazendo um pivô no gráfico de 60, já deixou no gráfico diário um fundo mais alto que o anterior, subindo e rompendo esse ponto, a gente compra, stop abaixo de 1,92 e um alvo aqui em R$ 2,42, perfeito? Bom, a partir de agora estou à disposição de vocês aí para responder os pedidos que vocês eventualmente tenham. E vou começar aqui com, vocês já estão me pedindo, o Bayer pedindo para ver aqui CPLE6, né? O discurso vai ser muito parecido para todas, né? Então o que acontece? Esses ativos estão em tendência de baixa. Tá vendido? Tô. Então cuidado, né? Deixou no gráfico semanal
um martelo, esse é um importante candle aí de correção da tendência em andamento. Se vier aqui para cima, provavelmente encontra resistência só nessa primeira média móvel, nesse ponto de 21,13, que é um ponto muito importante no gráfico semanal. Então, se está vendido, baixa teu stop. De repente, o stop aí abaixo de 19,34 já é o suficiente. Quer comprar? Quero. Então, espera aí ter um pivô de alta no gráfico diário. Se você gosta do gráfico de 60, espera no gráfico de 60 você ter ao menos um pivô de alta, né? Então, vem para o gráfico de 60. Tem pivô de alta aqui no gráfico de 60? Ainda não, né? Por enquanto, ela só fez aí um movimento para cima. Esse movimento, se tiver uma correção e depois aí um próximo para cima, aí sim você vai ter esse pivô de alta. Então, para quem gosta do gráfico de 60 minutos, esperar exatamente esse momento. Agora, André, eu quero vender a CPLE 6. Perfeito. Espera ela vir na média, acabar essa correção. A gente vai ter total condição aí de pensar numa operação como essa, tá ok? André, essa é uma boa hora para opções. Eu acho que para opções, quando você faz algo bem feito, né, qualquer hora é a hora, né? Quando você fala de estrutura com opções em que você pode fazer uma trava de alta, de baixa, que é o mais simples que tem, ou você pode entender um pouco os cenários e fazer determinadas apostas, comprando e vendendo, por exemplo, às vezes 6, 7 opções, né? Você vai ter 6, 7 pernas para que você possa extrair o máximo de cada cenário. Eu acho que qualquer hora é hora. Você pode, por exemplo, ter uma estrutura com opções onde você consegue ganhar dinheiro com o mercado lateral, uma que você vai fazer um hedge da tua carteira, outra que você pode alavancar teu ganho se o mercado continuar caindo, alavancar teu ganho se o mercado começar a subir. Então você tem aí para qualquer cenário como explorar as opções para fazer uma estrutura que faça sentido. Agora, se comprar seco Petrobras, a opção de Petrobras e Vale, né, é algo extremamente complicado. E vou te dizer, se o cara tem experiência, vamos lá, sexta-feira eu fiz lá meus day trades, acertei um trade bonito no dólar, ganhei R$2.000. Eu vou pegar metade desse lucro e vou comprar opção a seco de Petrobras, R$1.000. Beleza, se der errado você vai perder parte do teu lucro. O problema é que quando você fala sobre opções, né, o cara está achando que vai colocar todo o capital dele numa operação, aquilo vai render 200%, ele vai duplicar o capital dele aí em poucos dias, né? E fatalmente, em algum momento, esse all-in que você está dando nessa operação vai dar errado, e ao invés de ganhar rios de dinheiro, milhões, né, você vai ficar sem seu instrumento de trabalho, que é exatamente a tua ferramenta de trabalho, que é exatamente seu capital, tá? Então, muito cuidado com essa história de opções a seco. Isso é para ser feito com muito, mas muito cuidado, com dinheiro que não vai te fazer falta, porque pode dar certo 1, 2, 3 vezes, mas uma hora vai dar errado e aí, dependendo do tamanho do gap, você pode perder todo o capital investido, tá ok? Vamos lá. São Martinho não está muito consolidado? O atirador pergunta. Tá sim, é por isso que eu estou pensando em compra nela apenas se ela romper essa consolidação, que é exatamente esses 48,57, que é o topo para mim mais importante dessa consolidação no gráfico de 60, tá ok? Já aproveitando, o Ganu está pedindo aí Natura, é um gráfico difícil agora, né? É difícil saber aqui que tipo de operação fazer com Natura, né? Mas eu vou te dizer o que eu prefiro. Se ela perder esse ponto por volta de 21,17, pensar numa venda com ela, perfeito? Só tem que imaginar um stop pequeno para essa operação, porque o alvo não é muito grande, ela já tem suporte aqui nessa região, então tem que valer a pena o stop aí, tem que ser um stop bem postado aí para ter um bom gerenciamento de risco, tá ok? Depois disso, Itube 4, que é o pedido do Dutch, tá bem esticada para baixo, passando por uma correção, ou tá vendido e vai botar o stop aqui por perto para sair, não tem pivô de alta nem no gráfico de 60 minutos, então não dá para comprar por enquanto. E para quem deseja vender, eu acho que o ideal aqui seria mais um período aqui de consolidação. De repente aí, como a gente viu lá em BBDC, alguns pregões aí em baixa para você imaginar aí uma possibilidade ou começar a pensar numa próxima venda desse ativo, tá ok? O Germano perde CESP6. Vamos lá, um ativo em forte tendência de baixa passando por uma correção, né? Ela já vinha
em correção, já vinha caindo aí há bastante tempo. Deu uma subida razoável aí no pregão aí de sexta-feira, mas a tendência continua sendo de baixa. Então aqui é a mesma coisa. Para quem está vendido, o stop aí acima de 12,15. Para quem quer vender, espera terminar a correção. Para quem quer comprar no gráfico diário, vai demorar ter essa possibilidade. Você tem que esperar ao menos um pivô no gráfico de 60, tá ok? HGTX3, vamos lá. É outro ativo em tendência de baixa. Esse aqui, acho que a gente falou de venda dele em algum momento essa semana ou semana passada. Caiu bastante e está corrigindo. É a mesma história que a gente acabou de ver, tá? Ou está vendido e aí precisa talvez aí baixar um pouco o stop. Ou quer vender, precisa terminar essa correção para pensar na próxima venda. E se quer comprar, precisa de um pivô pelo menos no gráfico de 60 minutos. Ainda não tem isso, tá ok? Fibre 3. Também outro ativo, quem está pedindo aí é o Antônio. Antônio, outro ativo que depois de muito tempo subindo, reverteu tendência, nesse momento tem tendência de baixa. Esse aqui, qualquer descida a partir desse ponto pode dar para a gente aí uma nova venda, tá ok? Então, de repente posicionar os stops aí, se tiver, eventualmente ainda tiver por algum motivo comprado, abaixo aí de R$43, não deixe muito abaixo disso. E para quem deseja venda, é só que tem um engasgo qualquer, 2, 3 dias aqui andando de lado, já dá para a gente começar a imaginar a venda do papel, tá ok? André, bom dia. CPRE6, essa aqui eu não conheço. CPFL renovável, deixa eu ver aqui isso aqui. CPRE 6 não tem, é a 3, né? Vamos ver aqui. Cara, não tem liquidez nenhuma isso aqui, né? Não dá para operar não. Isso aqui é só se você quiser comprar por conta de valor, mas por conta de... para fazer trade não faz sentido, né? Só para você ter uma ideia. Na sexta-feira, ela não teve nenhum negócio, tá? Volume é sempre de 100 papéis quando tem, né? Para usar análise técnica, para fazer operações de curto prazo, você precisa de volatilidade e liquidez, Aero. Essa aqui não tem... A volatilidade até tem, mas não tem liquidez, tá? Rent 3, vamos lá, Rent 3 vem numa queda horrível, né? Caindo com bastante força. Você sabe que muita gente me chamou a atenção desse ativo no estúdio domingo. Pô, André, achamos que ia estar na sua lista, tá vindo aí para um rompimento e tal, não sei o quê. Só não está na lista justamente porque já vem aí numa perna de queda gigantesca aqui, né, de quase 30% sem passar por uma correção, tá? Então eu vou torcer para que ela não rompa esse ponto aqui. O ideal aqui seria uma correção para no próximo movimento de queda que ela for fazer a gente pegar aí sim esse rompimento. Só que o stop que está lá em cima, né, por exemplo aqui, ele passa a vir para esse ponto, né? Então a gente consegue aí um gerenciamento de risco muito melhor, tá ok? Então, Alvin, não sei se é o que vai acontecer, mas de certa forma é o que eu gostaria que acontecesse aí com a Rent 3, tá ok? ITSA4, venda curta, eu vou imaginar que é uma venda nos 60 minutos, tá ok? Porque no gráfico diário ela está bem esticada, como eu já falei aí da YouTube, e como as duas são praticamente a mesma coisa. Olha só, no gráfico de 60 minutos ela recuou até a média móvel, perdendo aqui essa região de 6,34, você pode vender com stop acima de 6,44, tá ok? Então tem sim essa condição no gráfico de 60 minutos para uma venda aí, uma operação um pouco mais curta. Alan, bom dia para você também, você está pedindo Sabesp, né? SBSP3, vamos lá. Sabesp para compra, é um gráfico bem difícil aqui a Sabesp, né? Mas eu entendo aí a sua vontade de comprá-la. Deixa eu tirar um pouco do zoom aqui só para tentar aqui enxergar. Esse aqui está no gráfico diário, tá? Deixa eu pegar aqui esse ponto, né? Olha só, a Sabesp, pessoal, isso aqui não, esse gráfico está esquisito. Deixa eu colocar aqui um gráfico semanal e diário de novo. Tá vendo? Sabia que estava alguma coisa errada. Então a Sabesp parece que tem um burro enterrado aqui nessa região de 19,50, né? Ela bateu aqui 1, 2, veio aqui pertinho 3, conseguiu romper, mas não ganhou força 4, 5, é a sexta vez que ela está nessa região. Então, se romper essa região, eu vejo aí uma boa possibilidade de compra para ela. Sim, né? Stop aí pode ser abaixo de 18,60 e vamos ver o que seria o alvo para essa operação, né? Então, se comprássemos aqui,
o stop seria aqui abaixo desse ponto, e um alvo lá em R$22, tá? Então tem uma boa possibilidade sim com o Sabesp. Vale 5, o Rafael tá pedindo. Bom, Vale 5 consolidou, ficou de lado aí alguns pregões. Eu até pensei em colocá-la no estudo de domingo para venda. O único problema é que ela tem um primeiro suporte aqui nessa região de 5,60 e um risco gigantesco aqui numa operação. Não encontrei um bom gerenciamento de risco, tá? Mas o que eu vejo com ela é exatamente perder esse fundo de 6,62, né? É uma boa possibilidade de venda com alvo em 5,60. Se você achar um stop, tá muito bom, tá ok? MDA3 é outra também que cai com bastante força, né? Quem tá pedindo aí é o Sardinha. E aí qualquer correção é só para bater cabeça em algum lugar e a gente pensar novamente na venda no próximo, tá ok? Não vejo aí outra possibilidade com ela, nem de compra, nem no gráfico de 60 minutos, tá ok? Bom, André, você poderia olhar os bancos para venda? Eu já olhei, os bancos, o que eu mais gosto é de BBDC, tá? Inclusive aqui, ó, tá aqui na tela, a gente vai vender aí caindo abaixo de 16,89 e com alvo em 14,41 e o stop acima aí de 17,72, tá ok? Vamos lá, André, onda 3 Embraer. Vamos lá, ó, dar uma olhada em Embraer. Deixa eu colocar esse gráfico aqui. Para onda 3 a gente precisa olhar o difusor lá embaixo, né? Por aqui, por algum motivo ele não está aqui. Deixa eu colocar ele. Vamos lá. Bom, então ó, Embraer desceu com bastante força, e aí quando desce e cruza as médias móveis, a gente já fica olhando e falando, ó, da próxima vez não vai conseguir romper o topo. Se não romper o topo, a gente vai pensar em venda porque pode ser onda 3. Então, você tem toda a razão aí, Felipe. Eu também já olho para a Embraer pensando que da próxima vez que ela vier testar esse topo, ela não vai conseguir romper e vai descer. Inclusive, a gente já tem aqui o difusor cruzado para baixo, ou seja, dando essa possibilidade para a gente, tá ok? Agora é só uma questão de tempo, tem que esperar um pouco aí já para a gente pensar nessa venda com mais clareza, tá ok? A Loop 11 é o próximo pedido, também tendência de baixa, é aquela história, mesmo que eu já repeti de umas 20 ativos, né? Isso aqui é para quem já vendeu, monitorar o stop. Quem quer vender tem que esperar uma correção ou lateralização, e quem quer comprar precisa ao menos esperar um pivô no gráfico de 60, né? Não tem no gráfico de diário e também não tem no gráfico de 60, tá ok? Depois aí, o Rico pedindo PSSA3, vamos lá. PSSA3 rompeu um ponto importante, que é exatamente esse fundo aqui anterior, que a gente chama de região do Deus me livre. A partir disso é de se imaginar mais queda, e ela vem aí para mais queda. Mesma coisa do trade anterior. Quem está vendido, monitora stop. Quem quer vender, espera uma correção ou lateralização, porque a perna já é grande. E quem quer comprar precisa aí esperar um milagre neste momento, né? Mas enfim, é exatamente essa possibilidade que a gente vê aí com ativo, tá ok? O Peralta pedindo aí CEMIG 4, vamos lá. Talvez seja a mesma coisa de todos os outros, né? CEMIG 4 rompeu o ponto de suporte no gráfico semanal. Provavelmente isso aqui deve ser a mínima de 2008, né? Da queda de 2008, pois bem, deixou um candle bonito no gráfico semanal, mas que mostra só a possibilidade de correção. Então é a mesma coisa, para quem está vendido, traz o stop, mais para baixo, por exemplo, aqui coloca acima desse topo anterior, que é 4,62. Quem quer vender, espera parar de subir, lateralizar e olhar para baixo de novo para fazer uma venda, e quem quer comprar precisa esperar ao menos um pivô aí no gráfico de 60 minutos, tá ok? Bom dia, André. Comecei a acompanhar suas análises há pouco tempo. Gostaria de dicas onde posso encontrar material de qualidade para estudar e aprender sobre o mundo trader. Cara, procura no YouTube, tem muito conteúdo bom, tem muita coisa ruim também. Tem que saber, assim, uma das mudanças que aconteceram na nossa vida nos últimos anos, né?
é que se alguém me falasse uma palavra, por exemplo, que eu não sabia o significado, eu tinha que chegar em casa e procurar lá nos livros lá, geralmente cada família tinha lá uma enciclopédia. Se você quisesse aprender sobre algum assunto, você tinha que ir lá e tudo mais. Tinha a Barça, enfim, tinha outras que eram muito conhecidas. Hoje, tudo que você quer saber sobre qualquer assunto no mundo, você digita no Google e consegue uma resposta, né? Então, o mundo não vai padecer por falta de informação. Eu acho que o grande lance é você saber separar o que é lixo, e tem muito, do que é algo que realmente faz a diferença, tá ok? Tem lá um canal do YouTube, lá o André Moraes, tem o canal do YouTube da Arena do Investidor, tem o canal do YouTube do Danilo, que está na sala da Arena do Investidor, tem o canal do YouTube do Aliakin, do Kleber, do Alisson. A gente tem muito material no Facebook, nos procure lá, Arena do Investidor, você vai ver que a gente está sempre colocando novos conteúdos. E se você durante o dia tiver tempo, entre na Arena do Investidor, que a gente durante todo o pregão está fazendo uma outra parte que você às vezes não encontra no livro, aliás, que você não encontra no livro, que é exatamente a parte prática, que para esse mercado acaba sendo tão ou mais importante do que a parte teórica, né? Que é a parte onde você vai entender como funciona o aspecto emocional, que é mais importante, na minha opinião, do que a análise técnica, que é como se comportar com várias situações, quando você está ganhando, quando você está perdendo, como é o controle que você tem que ter antes e depois das suas operações, perfeito? Isso você acaba só aprendendo quando você passa a ter, mas você lá na Arena do Investidor vai ver lá 1000 investidores que têm essa experiência todos os dias e que debate sobre essas experiências durante todo o pregão, tá ok? Bom, gente, hoje é um dia muitíssimo movimentado. Eu vou parar aqui uns 5 minutos mais cedo justamente para poder atender lá a Arena do Investidor. Tem muita coisa para ver hoje, tem planilha nova para fazer de trades, tem bastante coisa para a gente começar. Daqui a 5 minutinhos aí o Celson, o Kim e o Gustavo estão falando aí sobre um pouco mais de cenário. E eu agradeço muito a presença de vocês e fico à disposição lá na Arena do Investidor. Para quem quiser participar, é só entrar no site da XP, na área da educação, Arena do Investidor. E durante todo o pregão a gente vai estar lá para dar assistência para vocês. Essa é a última semana de Arena do Investidor aberto. Semana que vem, a partir da semana que vem, vai ser exclusivo para clientes XP. Então aproveite todo mundo, vamos lá. Um abraço e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente.